Olá, pessoal! Vamos começar a nossa segunda live. Vão entrando aí, vamos esperar um pouquinho a galera, mas eu sou pontual, vocês já viram que eu sou pontual. Né? E a gente vai continuar fazendo nessa mesma linha. Porque assim como vocês chegaram cedo, no horário certo, vocês vão ter um conteúdo maior. E eu não vou deixar de dar o conteúdo porque quem chegou depois, ok? Então vocês vão acostumando, eu sou um cara meio chato com relação a isso. Chato não, eu sou profissional. Eu acho que todo profissional, qualquer profissional tem que exigir os seus, ou seja, falar na sua linha certa, compromisso. Tem uma coisa que no personal eu falo muito, se prometer, cumpra, não prometa nunca que você não pode cumprir. Então, quem já me conhece, quem já fez curso, já ouviu algumas palestras, sabe que eu sou um cara que procuro me dar o máximo em termos de conteúdo, informar mais até do que tem qualquer outro tema de palestra, e eu sou pontual nas coisas que eu faço. Paulo Rezende, Patrícia do Arraial da Ajuda, como é que tá minha filhada Clara Terremoto? Tá bem? Pô, Paulinho, beleza, hein? Que bom você aqui na nossa live. É sempre bom rever. Gente, olha, eu fiquei muito feliz. É uma nova fase. Meu filho Daniel entrou na área. Se eu não falar com ele, ele vai cortar meus dedos, que é meu filho, é a minha extensão, é o meu amor, é o cara que escolheu a profissão do pai. Meu neto deve estar assistindo a live do avô, amanhã ele vai estar aqui. Minha nora, um beijo para você, que também você deve estar assistindo. Então, olha só, eu tive uma grata surpresa com relação a isso. É uma nova fase da minha vida, a gente tem que sempre estar vivenciando. E o meu sonho sempre foi estar falando sobre conhecimento, sobre informação, para muita gente. Porque eu tive dificuldade no meu dia a dia. Quando eu me formei, eu tive dificuldade. Então, por conta disso, eu procurei desenvolver determinadas técnicas de comunicação. Eu não digo nem que desenvolver. As coisas aconteceram para mim, como eu falo sempre, naturalmente. Tá? Então, em função dessa necessidade de entender o que um professor meu falava em sala de aula, eu procurei ver qual formato que eu daria nas minhas palestras, no meu curso, de modo que vocês entendessem. E a minha grande preocupação é essa. Se eu não conseguir atender a todo mundo hoje, pode ter certeza que eu vou me esforçando, porque isso aqui é coisa nova. Eu não tenho essas vaidades, eu não sei tudo, gente. Eu sei de falar, eu sei de ler, eu sei de estudar, eu sei de pesquisar, eu sei de me comunicar com vocês. Mas tem coisas novas que eu estou aprendendo hoje, ficar de frente para uma câmera, falando para vocês. Então isso para mim é novidade. Mas o meu diretor, Menandro Machado, já disse, olha cara, se você já falava em seus cursos, em suas palestras, e tinha um público menor, agora você vai fazer as pessoas ouvirem numa dimensão maior, porque você está na internet e é ao vivo. E foi isso que aconteceu. Essa semana eu vi tanta gente que passou um curso de 89, 95, falando comigo, pô professor, quanto tempo, que bom ouvir você falar. Gente, assim, é uma satisfação muito grande estar falando para vocês e recebendo esse carinho. E eu sou movido a isso. Então, assim, a partir de agora, nós vamos gravar uma live por semana, certo? E vocês mandem os temas que você tem dúvida. Isso interessa pra gente, porque eu quero dar conteúdo, tá? Então, mande. Tenho dúvida com relação a isso. E o motivo dessa live aqui foi exatamente, eu postei 9 minutos sobre a diferença entre prescrever para homem e para mulher. E eu falei que a prescrição para a mulher era tão fácil quanto para o homem. E o resultado seria muito rápido. Eu recebi muitas perguntas, professor, mas não é assim.
E é exatamente por causa disso que nós resolvemos tirar essas dúvidas. Eu recebi muitas perguntas, muitas dúvidas com relação à prescrição, porque isso é raro, gente. Vocês não vão ver isso facilmente em qualquer pós-graduação, em qualquer curso, nem na faculdade vocês vão ver isso. Luciana disse que acabou a bateria, mas ela está com outro celular. Margonari, é? Luciana. Naldo Fitness, meu compadre. Léo vai ser um dos maiores juristas do Brasil daqui a algum tempo. Luciana Margonari de Goiás, é meu anjo da guarda. Aliás, ela, para você ter uma ideia, ela assistiu minha certificação em Goiânia no ano passado. Ela grávida, pariu durante, não dentro da certificação, mas pariu, né? E continuou levando a criança. Eu conheci lá a nossa sobrinha, e é uma nova profissional. Como é que tá o som aí, pessoal? Tá bem? Tá bom? Tranquilo? Me dá um ok aí, por favor, com relação a isso. Porque eu vou navegar no mundo de vocês. Isso aqui eu domino, isso aqui é fato. Ah, detalhe, tá, gente? Quem não tiver condição, porque fica 24 horas essa live, é só depois entrar no nosso canal, que tá tudo, deixo lá gravado para vocês. Tá? Essa live é um pulo da água. Vou dar o pulo do galo, vou dar o pulo, meu filho. Vou dar. Então, meu diretor, quando você quiser, a gente começa, tá? Ah, tá. Priscila, dia 30, em Goiânia, começamos a nossa certificação desse ano. Estou muito feliz porque nós conseguimos montar essa turma lá. Estou esperando Curitiba e Porto Alegre também, né? Que tem outras datas, vai começar em abril, Curitiba e Porto Alegre. Mas prepare que esse ano o negócio vai ser muito melhor do que o ano passado. Eliote Júnior. Beijo no seu coração, meu amigo. E tem muita gente também, viu, que eu vi que não me conhece ainda e vai passar a me conhecer. E eu quero dizer para essas pessoas que não me conhecem ainda, que eu sou exatamente igual a vocês, dentro da área de educação física. Não tem diferença nenhuma. A única pequena diferença são os anos de experiência e de estudo que eu tive. Mas todos os erros que vocês provavelmente cometeram, vão cometer, eu já cometi. Então a única diferença é a minha experiência. E por causa disso, tudo que eu falo com fundamentação, e por fundamentação, vivenciando na prática e mostrando a realidade. Diferente do que muita gente vê, muito de ler artigo pequenininho, sem muito significado, e coloca para as pessoas dizer como verdade. Quando você joga na prática, não funciona. Então você tem que ir para o consenso, né? Então, assim, estamos juntos e dentro dessa nossa linha nós vamos começar. Quando o meu diretor deu ok, tem gente falando aqui de CrossFit. Vou falar um pouquinho sobre CrossFit, tá? Mas é em outro tempo. Só que assim, ó, deixa eu falar para vocês. Eu não falo nada sem fundamentar, tá? Falar modelo de determinadas coisas, por falar não adianta. Eu tenho que analisar. Eu vou gravar uma live sobre CrossFit e como se otimizar dentro da fisiologia. Eu vou pensar no assunto, tá bom? Mas não fique tranquilo que vocês vão otimizar. A ideia, gente, aqui nossa, é contribuir para que vocês, dentro do seu universo, dos seus clientes, possam melhorar cada vez mais a vida profissional de vocês. Essa é a ideia. Né? Eu levei anos e anos na minha vida procurando dar o conhecimento, ensinar o que eu aprendi, o que eu vejo que a ciência me manda. Então, Deus é muito forte na minha vida, né? E eu vou contar um negócio muito rápido antes de a gente começar. E eu preciso falar isso, porque esse fim de semana eu tive com um grupo de amigos e um dos meus amigos é um médico, é um dos melhores cirurgiões gerais da Bahia. Para você ter uma ideia, ele faz daqui do nariz para baixo, qualquer cirurgia ele faz. Então eu questionei muito dele. Eu disse, pô, você, Zé Serra, é você que eu estou falando. Beijo para você. Tá? Então eu falei para ele, pô Zé, você do seu conhecimento era para você ter muita coisa, você ganhar muita coisa. Você era para ser milionário, cara. Porque tudo associa um pouco de ganho. E ele continua trabalhando em hospitais, em vários hospitais ele fez. Deus me dá um dom
para eu atender as pessoas que mais necessitam. Trabalhar para um grupo menor, seleto, que possa me pagar, Galo, é fácil. Mas trabalhar para aquela galera que não pode pagar é difícil. Eu não aprendi por acaso, eu não vim com essa missão por acaso. Então, Zé, me ensinou mais uma vez. José Serra, doutor José Serra, um dos melhores cirurgiões gerais que tem na Bahia. Beijo para você. Então agora nós vamos entrar para a live. Repetindo, ó, quem vocês quiserem mandar para as pessoas, mande, vai estar no nosso canal. Então esse é o tema. Eu falei, gente, para vocês assim, qual é a diferença de prescrever exercício para homem e para mulher? É mais fácil prescrever o exercício para homem ou para mulher? E eu disse, cara, olha, antigamente eu pensava assim, mas diante de tudo que eu pesquisei, de tudo que eu estudei e coloquei e vivenciei na prática, se você entender o comportamento hormonal da mulher e prescrever de acordo com cada etapa, com certeza vai ser um rendimento muito mais rápido. E por causa exatamente desses 9 minutos e poucos que eu postei no IGTV, que surgiram um monte de dúvida. Muita gente disse, não acredito, você está de brincadeira. E aí eu conto para vocês mais uma outra situação. A minha vida toda, a maioria dos meus clientes foram mulheres. E uma vez aconteceu de eu aprender para estudar tudo isso sobre o comportamento hormonal feminino, porque eu tive uma aluna que quando eu cheguei no dia para prescrever, acertei com ela os valores, nós começamos a trabalhar. 4 dias eu trabalhei com ele, no 5º dia eu fui trabalhar, a mulher tinha se transformado. Ela disse para mim, poxa, o que é que eu vou fazer hoje? Eu disse, não, a gente vai aquecer ali um pouquinho na esteira, uns 5, 10 minutos, para a gente entrar, que hoje tem um treinamento de força para você. Sabe o que ela me disse? Essa besteira para mim não interessa, eu quero fazer logo a musculação. Eu já senti aquela situação um pouco pesada, porque eu não gosto desse tipo, não mande. Eu disse para ela assim, não, mas vamos fazer, precisa aquecer, precisa eliminar sua viscosidade sanguínea, eu preciso colocar seus batimentos de acordo do repouso para a condição do exercício, eu tenho que preparar você para isso. Ela não me respondeu nada. E na semana anterior, uma pessoa dócil, uma pessoa amiga, uma pessoa gentil, eu disse, poxa, não estou entendendo, será que ela brigou com alguém em casa ou teve algum problema? Rapaz. Aí ela foi para a segunda etapa. Quando eu comecei na esteira, ela andou 3 minutos, não foi nem chegou a 5, ela disse, isso aqui não serve para nada. Deu um pulo da esteira e disse, eu quero fazer isso aqui. Aí eu disse, olha só, e isso eu falo nos meus cursos, no dia que um aluno de vocês dizer para você o que tem que fazer, você não vai servir mais para ele. Eu disse, olha, se você já sabe, você não precisa de mim. Vou sair daqui, eu vou descontar os dias que eu vim, vou fazer um cheque e vou te entregar. Não me entregue na recepção lá que eu não vou querer. E assim foi. Passaram-se 8 dias, e 8 dias depois ela me liga. Me desculpe, eu tive assim, eu não estava num bom momento. E aí eu disse, poxa, legal, então voltei, entendo que todo mundo tem que passar por um momento. 20 dias depois, 25 dias depois, aconteceu o mesmo episódio. Ela ainda disse para mim, olha, não adianta, eu tentei me retratar, mas eu não gosto disso, eu quero fazer o que eu quero. Aí eu disse, então você fique só, quase eu digo, você fica com suas celulites, suas flacidez, gorda, chore de mim, você não vai mais usar o meu conhecimento. E fui embora. 8 dias depois, ela não me ligou não. Eu sabia que você ia pensar que ia me ligar, não. Me ligou o marido dela dizendo, olha, tem um problema assim, é um tal da TPM. Quando chega nesse período, eu viajo e vou embora. Aí foi que caiu a ficha. E aí que eu fui estudar sobre o comportamento hormonal feminino. E graças a essa aluna minha, eu estou dando essa aula para vocês hoje. Tipos de treinamento, intensidade ideal para cada fase do ciclo menstrual. Entendendo o comportamento hormonal, emocional, que isso está ligado, durante o ciclo. Para otimizar,
a celulite, flacidez e hipertrofia. Eu sei que vocês, mulheres, são loucas, adoram, aliás, ficam revoltadas com a celulite. Eu, como personal, e alguns alunos nossos, tem que dizer assim, eu digo sempre, ame a celulite, porque nós vivemos também dela, para eliminar a celulite nas mulheres, das flacidez. Se não existisse, nós não tínhamos trabalho. Tá bom? Então vamos lá. Entenda, para vocês terem uma ideia, e eu precisava esclarecer, porque prescrever para homem e para mulher é fácil, ó. Desde quando o homem nasce, o menino nasce, até o envelhecimento, existe um ciclo. Isso é a curva da testosterona. Então você vê, ó, observe bem a curva. De quando nasce até a partir do 10º ano de vida, existe uma curva, ó, crescente e se estabiliza aqui. A partir dos 50 anos começa a ter uma discreta queda. E aqui já em um outro momento, de repente, a gente vai falar como a gente joga essa curva um pouquinho mais para cima. Que retarda. Então ele vem até aqui e eu posso com treinamento também fazer isso. Em vez dessa curva descer, ó, ela subir um pouquinho. E a gente tem como fazer isso com exercício físico. Exercício físico, que é diferente de atividade física. Certo? Então vejam bem. Você vê que é uma curva fácil, ó. Sobe, mantém e desce. Não tem muita coisa. Agora veja a bagaceira que é a curva hormonal feminina. Rapaz, é difícil desde aqui. Porque, ó, começa aos 10 anos, tem aquela curva diferente, muito mais rápida, exponencialmente. A partir dos 10 até os 20 anos sobe rápido. Agora, quando chega aos 35 anos, já começa a flutuação. Que hormônio é esse? É o hormônio feminino chamado os estrógenos. Aí a gente vai falar sobre ele. O estrógeno dá a sensação, a beleza. O estrógeno dá a característica feminina da mulher. Ou seja, ele vai estimular as enzimas de formação de gordura nas mamas, na coxa e no quadril. Aquele shape que nós ficamos olhando assim quando passa, que vai na praia, aquilo ali é por conta desse hormônio chamado dos estrogênios. Estriol, estradiol e aí vai. E nós vamos falar sobre ele. Esse... Quem? Aí eu quero saber se você quer Steiner. Eu acho que é aquela bebida, né? Se eu quero o quê? Quer Steiner. Eu não sei o que diabo você está falando aí, rapaz. Então veja bem. Com relação a essa flutuação, que com exercício a gente pode conter isso aqui. Diminuir essa flutuação. Mas isso é durante o nascimento até o processo de envelhecimento. E nós vamos falar desse hormônio. A característica desse hormônio chamado do grupo dos estrogênios. Ele dá alargamento da pelve da mulher. Ele estimula o desenvolvimento das mamas. Tá? Ele aumenta a deposição de gordura nas coxas, quadril, que é a atividade dessa enzima que eu chamo lipase. Eu não, a ciência mostra a lipase, que ela é que dá essa estímulo para armazenar gordura naquela região, diferente do homem. Que no homem, o testosterona faz com que ele acumule uma gordura na região central, que é chamado de gordura androide. Aqui é uma gordura ginoide ou também chamada de ginecoide. Faz com que a atividade lipogênica, o que significa lipo? Lipo é gordura, gênica formação. Então a formação de gordura seja mais alta do que a atividade lipo, gordura, lítica, quebra, ou seja, a degradação da gordura nas coxas, quadril e dessas mulheres. Então, já aproveitando isso aqui para vocês terem uma ideia, muita gente diz assim, o Galo, me diz uma coisa, cara, eu tenho uma aluna que ela é ginóide, tem um quadrilzão, uma coxona. Ela diminuiu bastante o percentual de gordura, mas a coxa continua grossa. Cara, é por conta desse aqui, ó. Ela nasceu com a característica ginoide. Então você pode emagrecer, o pescoço fica fino, o rosto fica fino. Ela emagrece daqui para baixo. Tem jeito. A fábrica, a hereditariedade fez com que isso acontecesse. Tá? Agora, outra coisa que tem aqui no livro do Wilmer, que ele fala assim, o excesso causa câncer de mama. Porque ouviu-se muita gente na fase da menopausa de que as mulheres estão fazendo reposição hormonal. E a reposição hormonal, hoje já se fala de uma outra forma, hoje chama-se modulação.
hormonal, que é uma coisa muito mais precisa, muito mais individualizada, muito mais, eu digo, customizada. Então, veja bem. E aí ficou aquela dúvida, vou fazer a reposição, os médicos, ou não vou fazer? Por conta disso. O excesso, uma dose maior, vai aumentar a probabilidade, sempre quando essa mulher tem antecedentes na família. Mas não vou entrar nesse detalhe, só para vocês terem uma ideia. Bom, mas aí você poderia perguntar, Galo, mas há possibilidade, durante a menopausa, de aumentar ou retardar a diminuição desse hormônio? Te digo assim, 100%. Não é tema aqui agora. Mas tem exercícios, capacidades e intensidades adequadas que retardam e até aumentam esse estrógeno, sem necessidade de imediato de ter reposição ou modulação hormonal. Então vejam bem a importância deste estrogênio. O estrogênio está para a mulher assim como a testosterona está para o homem. Então vejam bem, uma dúvida que ficou, muitas perguntas foram pedidas para mim. Mas você falou dos ciclos de 21 a 22, 22 a 24 a 26. Mas aí agora eu disse, não, eu vou trazer uma imagem que fica fácil entender. Tem mulheres que têm um ciclo de 21 a 22 dias. Tem mulheres que têm de 24 a 26. Tem mulheres de 27 a 28, 29 a 30, 32 a 36, e aí? Aqui nesse slide você está vendo, de uma forma geral, preste atenção no que eu vou falar para vocês. É uma forma geral, uma média que a ciência trouxe para a gente, que diz, etapas do ciclo e cargas de treinamento. Né? Mas não se fala que tipo de treinamento. Pode ser um treinamento aeróbico, pode ser um treinamento de força. Não se fala. Fala-se de cargas de treinamento. E quando a gente fala carga de treinamento, fica uma coisa assim que a gente vai pensando, poxa, carga está ligado à intensidade, está ligado a um excesso de peso, está ligado a um ritmo muito mais forte numa corrida, num treinamento aeróbio. Aqui não está se falando em volume. O conceito de carga, para mim hoje, é a interação entre volume e intensidade. Mas aqui se fala simplesmente carga. Aí se fala, vejam bem, para vocês entenderem. No ciclo de 21 a 22, a mulher que tem esse ciclo, ela vai menstruar, a menstruação vai passar do primeiro dia do ciclo a 4 dias. Do 24 a 26, 1 a 4. 27 a 28, 1 a 5. Então observe que esse é o período menstrual em média, de acordo a cada ciclo. E nesse período está se falando em carga média. Ok? No pós-menstrual, você já vê, do 5º ao 9º dia, para esse ciclo, do 5º ao 11º dia. Então, a partir do momento que o ciclo vai aumentando, eu vou ter mais tempo de duração para trabalhar. E está se falando em carga alta. E aí vem, no período ovulatório a mesma coisa, pós-ovulatório e pré-menstrual a mesma coisa, está dizendo cargas baixas, cargas altas, carga média. Gente, quando eu li isso pela primeira vez, eu disse, rapaz, isso aí está confuso. Isso aí eu não estou entendendo absolutamente nada. E acredito que vocês também não estão entendendo. Mas eu vou fazer vocês entenderem. Aí eu vou entrar no meu mundo, que eu chamo de, eu não chamo nem personal trainer, método individualizado. Eu chamo personal customizado, que vai muito mais além. Né? Então veja bem, vamos entender aqui. Não quero que vocês fiquem gravando isso aqui. Importante é entender o procedimento. Fisiologicamente, o que é que acontece no organismo de uma mulher? Independente de ter o ciclo de 21 a 22, 22 a 26, independente do seu ciclo. Porque aí você pode me perguntar, e acredito que você deve estar pensando aí, pô, mas legal, e se o ciclo for irregular? É uma outra estratégia que vai fazer. Eu falei também, naquele primeiro videozinho, de que, assim, importante numa avaliação física é saber o ciclo, se é regular. O fluxo tem muito a ver, a gente vai falar sobre isso. É com base exatamente nessas informações que nós vamos prescrever. E eu acredito a vocês, se você ficar até o final da live, você vai ver
Como você vai tirar a celulite? A sua, se for mulher, e das suas alunas. Como você vai melhorar a flacidez. Como você vai fazer com que ela aumente muito rápido. Mas eu só vou deixar para o final. Porque aquelas pessoas que saírem antes, vai perder. Não tenha nem dúvida disso. Então vamos lá. Entendo aqui, ó. Ciclo de hormônios sexuais. Então, quando a gente olha esse desenho, nós temos que entender a curva de como flutuam esses hormônios. Cada hormônio desse dá uma informação para a mulher. E isso interfere diretamente, ó, com a cabeça dela. Então observe o comportamento do corpo dela. Então aqui, ó, num ciclo médio de 28 dias, tá aqui, 28 dias, nós observamos o seguinte, o que é que acontece em média? Gente, presta atenção, isso não significa dizer que todas as mulheres vão ser iguais, claro que não é. Lembra dos ciclos, 22, 24, mas numa média de ciclo, e é fácil, e aí, eu não vou dar o pulo do galo, mas vou dar o pulo do galo, presta atenção. Nesse momento, nós, com o exercício físico também, para aquelas pessoas que têm um ciclo irregular, nós, através do exercício, nós conseguimos regular o ciclo. Mas isso é outro tema. Falar sobre mulher, gente, eu poderia passar aqui uns 10 dias e não ia, ainda tinha assunto. Mas isso aqui tem a ver com um resumo, para que vocês entendam e otimizem o treinamento de vocês. Então vamos lá. Eu falei lá no nosso vídeo que o primeiro dia do ciclo, e gravem isso, anote no papel, o primeiro dia do ciclo é quando menstrua. Independente se for um ciclo de 21 a 22, 22 a 24 ou de 28. Primeiro dia menstruou, contei dali. Então, no ciclo de 28, observe, ó, que quando começa a menstruar, né, essa mulher veio, esse organismo veio de uma situação pré-menstrual que ela estava com retenção hídrica. E eu falo no vídeo passado que nessa fase vai começar a desinchar. E por que eu tenho que entender isso? Observe aqui o estradiol. Lembra que o estradiol, que é um estrogênio, é um hormônio da beleza, a pele fica linda, brilhosa, o cabelo sedoso, o humor maravilhoso. Eu falei também que ela frequenta os ambientes sociais com maior alegria, vai ao shopping, vai a um cabeleireiro, vai fazer compra, vai a uma academia, tudo nesse período do hormônio que está em crescimento, o estradiol. É aquela tchutchuca que você vê da sua namorada, da sua esposa, que ela fez assim, poxa, você hoje tá, você faz, amor, você tá, pô, sensacional, porque você não fica assim o tempo todo, porque nem ela mesmo tem controle sobre o comportamento hormonal dela. Então, a partir daí, ela chega, o hormônio, ó, do primeiro dia, ele começa a crescer, ó, ele começa a ser secretado e aumentado. Entendam aqui agora, quando chega por volta do 10º dia, além desse hormônio estrogênio, entra em ação testosterona. Testosterona, cara, é o hormônio da competição, da guerra, do equilíbrio, da segurança. Imagina essa mulher que fica linda, cheirosa, maravilhosa, se enfeita, porque ela está no melhor momento dela, e aí ela tem a testosterona que dá agressividade, que dá segurança para ela. Ela está preparada, e isso foi criado só pelo Deus superior, que a gente tem que entender. Porque ela fica linda, se embeleza, compra as coisas, está no melhor momento, sedutora, cabelo maravilhoso, a pele maravilhosa, e acontece o quê? Testosterona. Por que foi criado isso? Deus é perfeito. Ele fala porque no 14º, terceiro, 14º, 15º, ela está pronto para engravidar. Ela vai estar no período ovulatório. Então olha como é perfeito a natureza, só o Deus para fazer um negócio desse. Então a partir desse momento aqui, ó, do 10º dia até o 20º dia, eu, além desse hormônio estrogênio, que está aqui no pico, eu vou ter testosterona. Grave isso. Ó, testosterona, vocês já devem ter lido a respeito que é o hormônio
que vai fazer um anabolismo muscular mais rápido, que testosterona é o hormônio que vai estimular o GH, a produção do GH. O GH vai estimular a produção de somatomedina e GF1. E a somatomedina e GF1 é que vai fazer o processo de restauração e crescimento muscular. Então, quando a gente pensa em testosterona, a gente pensa sempre no anabolismo e aumento de massa muscular, ganho de força, enrijecimento, tudo está aqui. Mas vejam bem, estou bem devagar para você entender. Ó. Do primeiro dia do ciclo até o 13º, 14º, olha o pico do estrogênio. E do 10º dia ao 20º, testosterona junto com o estrogênio. E aí eu entendo sempre isso aqui. Tudo isso foi preparado por Deus para a mulher perpetuar a espécie. Ou seja, engravidar. Se por algum motivo nada acontece, o organismo tem uma frustração. Se nada acontece, aí vem um hormônio, que é um hormônio que protege qualquer mulher que está grávida. É um hormônio que tenta segurar para dizer, poxa, se essa mulher engravidar, eu tenho que proteger, eu tenho que manter fixo esse óvulo lá. Eu tenho que manter essa condição, essa gravidez. Se nada acontece, aí vem a progesterona. Ó, a progesterona não é todo de mal, mas acontece que ela promove algumas características que a mulher não gosta. Então a progesterona, a partir do 20º dia, ela começa a ser aumentada. 18º, na realidade, vai aumentando. E a progesterona, ela dá retenção hídrica, aumenta a quantidade de celulite visível. Não é que aumenta a quantidade, elas se tornam mais visíveis. A celulite, que é chamada de lipodistrofia ginoide, é que nenhuma mulher quer ter. Então, nessa fase, por retenção hídrica, ela começa por conta da progesterona. Então, logo a gente imagina, você vai dizer, pô, mas o que é que eu faço para apagar essas miseráveis, essa celulite da minha vida, professor? O que é que eu faço para dessa fase eu melhorar, eu pelo menos não estar tão visível isso aí? É só entender que nessa fase ela está inchando, retendo líquido igual um baiacu de espinho. Eu não sei se vocês já ouviram falar, um baiacu de espinho é um peixe, né, que se você tocar nele, ele incha. Então nessa fase ela está retendo líquido. E quando ela retém, ela vai entrar numa fase aqui do 23º ao 28º dia, que eu digo sempre que desaparece a mulher e aparece o monstro, ou seja, a TPM, tensão pré-menstrual. E aí foi onde eu fui entender, lembra daquela aluna minha, que me ensinou através da sintomatologia dela durante o ciclo, né, de não querer fazer nada comigo, ou querer só o que ela interessava. Então aí eu fui entender e fui estudar os tipos de monstro, ou seja, características de TPM. Primeiro é o tipo A. Ele é considerado ansiedade, ansiosa, apressada, agitada, instabilidade de humor e agressiva. Vocês que estão aí, mulheres, ou que têm alguma aluna, você já se viu assim? Você é ansiosa? Você é apressada, agitada, instabilidade de humor ou agressiva? Mas se fosse assim era fácil. Aí tem o outro tipo. O tipo C, compulsiva. E aí compulsiva por tudo, principalmente alimentar, especialmente por doces e chocolates. Você já se perguntou por que esse gosto por chocolate? É porque nessa fase da progesterona há uma queda do magnésio. Né? E aí por que chocolate? Porque no chocolate nós temos magnésio, principalmente o chocolate 70% de cacau. Aí você vai ter magnésio, é por isso que ela sente essa vontade do magnésio, né? Do chocolate. Então esse é um outro tipo, ela tem compulsões por doce ou por comida mesmo. Aí tem outro tipo de monstro, ou seja, de característica da TPM, que é a depressiva. E olha bem essa situação. Essa chora, essa quer ficar isolada no campo, não quer sair. Né? Ou então, quando vai para algum lugar, não tem vaidade, coloca um camisão, amarra um pedaço de pau na cabeça e sai sem nenhuma vaidade. Essa é chamada de depressiva. Era depressiva 15 dias antes da menstruação. Aí a tristeza, imagina, ela fica
deprimida 15 dias antes, mas em média 5 dias, são 20 dias, num período de 28 só tem 8 dias de felicidade. Felicidade para quem? Pro namorado, pro marido, porque você já imaginou? Sofrer, chorar o tempo todo. Então olha só, e aí vem a última característica, que é o hídrico. E o hídrico, ó, ocorrência de inchaço nos seios, deixando as mãos extremamente doloridas, dor de cabeça, dor muscular, dói tudo. Porque está retido ali, comprime as raízes nervosas, manda informação de dor. Quando eu comecei a estudar isso, eu disse, agora já sei, para aquela aluna que vem naquele tipo, vou ver e já sei, ela deve ser tipo A. Aí eu cheguei lá, já não estava mais o tipo A. Porque você imagina que se tivesse só um, era fácil você prescrever de acordo com isso. Com esse tipo, né? Esse tipo. Não, vem misturado. E aí é que eu vou falar para vocês aqui agora. Preste atenção. Você tem que monitorar a sua aluna, ou você, mulher, qual que é mais evidente. É o agressivo, o qual que mais se apresenta. De todos vem um pouquinho, a gente sabe que vem um pouquinho. Mas um tem sempre se manifestando mais do que o outro, tem um percentual maior com relação a isso. E isso vai fazer toda uma diferença, porque na hora de prescrever você tem que entender sobre isso. Se você não entende como funciona o organismo da sua aluna, não tem como você prescrever. Mas eu vou fazer isso fácil para você. Basta abrir sua cabeça e verificar isso. Bom, vamos lá. E aqui é um quadro que eu vi na internet, que eu peguei, que eu achei sensacional. Essa imagem mostra exatamente, ó, a primeira etapa, ó, a fase da menstruação do primeiro dia, ó como está, começa o sangramento, o fluxo vai variar, e eu vou falar sobre o fluxo agora. E o fluxo é interessante o seguinte, se ela tem um fluxo muito intenso, significa que ela vai perder sangue, vai perder hemoglobina. Então nessa fase da perda de hemoglobina, e você sabe que a hemoglobina transporta oxigênio e CO2 na corrente sanguínea. Grande parte disso. E por conta disso, se ela está em perda, não adianta você pensar em trabalho, né, de alta intensidade ou volumes altos. Calma. Em que período, professor? Calma. Em que momento eu posso trabalhar? Calma. Eu quero que você entenda que vai ter uma perda de hemoglobina por conta da menstruação. Mas também vai acontecer uma supercompensação de hemoglobina. Porque se perdeu no terceiro ou no quarto dia da menstruação, ou quinto, lembra? Primeiro dia quando menstrua. Do terceiro, quarto ou quinto dia, vai ocorrer por conta de um mecanismo de defesa do corpo, uma supercompensação de hemoglobina no corpo da mulher. O que seria a supercompensação? É aquela história, perdeu. O organismo diz assim, bom, vou repor e vou repor um pouco a mais. Então do terceiro ao quarto, do terceiro para o quarto dia que vai acontecer isso aí vocês vão ver qual a intensidade do trabalho que a gente vai dar e qual o volume. Ok? Então veja bem, ó, na segunda fase, ó, poderosa, sedutora, vaidosa, aí você não precisa nem dizer essa última fase aqui, ó, da TPM, olha, mulher com um pedaço de pau na mão para bater, né? Que é aquela fase, inchaço, ó, depressiva, aqui se manifesta. Esse quadro é interessante e eu mostro isso até lá, sempre lá no nosso curso da certificação, quando eu falo sobre prescrição de exercícios para mulher. Bom, aí agora a gente vai ensinar para vocês que a fase pós-ovulatória, qual é a fase? É essa aqui, ó. É a terceira. É a fase do monstro. 20º ao 28º dia. Fase da progesterona. Nessa fase, o ciclo onde a mulher se encontra prejudicada, tanto emocionalmente quanto hormonalmente, torna-se necessário realizar exercícios físicos de baixo volume e de baixa intensidade, independente de ser treinamento de força ou treinamento aeróbico, é baixo volume e baixa intensidade. O objetivo dessa fase, ó, objetivando uma melhora das suas funções fisiológicas, promovendo um mínimo de estresse durante o exercício. Ou seja, essa é a fase de recomposição dela. A mulher está dolorida, está sofrida,
está prejudicada de acordo ao ciclo. O organismo dela não suporta. E é por isso que vocês não têm rendimento com relação à prescrição do exercício para a mulher. Aqui já vem da ciência mostrando aqui, ó. Aqui é estudo mostrando o seguinte: do primeiro ao quarto dia da menstruação, 70% das mulheres têm o mesmo desempenho igual ou melhor. 70%. Significa que 30% não tem. Se você cair diante de uma aluna que tenha 30%, foge disso aqui, está prejudicado. Do 5º ao 16º dia, que é após menstruação, lembra? Supercompensação de hemoglobina. Esse período, ó, e aqui é o intermenstrual, do pós-menstrual intermenstrual, significa, ó, que a gente começa maior rendimento. Ou seja, do 5º dia ao 22º dia, ela suporta volumes altos, intensidades altas, cargas altas. Ela está maravilhosamente preparada o organismo para poder suportar isso aqui. E do 23º ao 28º, que é o pré-menstrual, é o menor rendimento. Na ciência a gente vê isso. Na prática, agora é o pulo do galo. Eu não sei se... tem muita gente aí... Então agora eu vou dar o pulo do galo. Vou resumir tudo isso para vocês. Não, eu não vou mostrar agora, não. Você acha que eu devo mostrar, Leandro? Mostra. Mostrar isso aqui na manteiga? Não, não. Aí é o pulo do galo. Muita gente nem viu, quem não apareceu. Vocês querem saber? Quer que eu mostre o pulo do galo? Se você responder sim, eu vou mostrar. Senão a gente vai encerrar por aqui, você vai lá e vai ser a mesma coisa. Mande aí, vá. Deixa aí. O sim ou não? Quantos vê sim aí para eu ver se eu faço? Tá indo aí? Tem pouco sim? Se tiver, eu vou. Olha, só isso aqui para explicar agora, hein? Não, não vou mostrar agora. Tem muito sim aí? Tem bastante. Já posso? Você me dá ok. Pode? Então agora, tudo que eu falei desde o início vai fazer sentido na cabeça de vocês. Pegue um papel, uma caneta, ou até no celular mesmo você vai escrever isso aí. Se vocês fizerem isso, vocês vão... Pode comprar um saco de borracha para amarrar o dinheiro. Porque vocês vão fazer um trabalho com qualquer mulher para ela ficar insuportável. Celulite vai lá para o espaço. Flacidez vai embora. E ganho de massa muscular muito mais rápido. Pode comprar um saco de borracha para amarrar o dinheiro. Olha o que eu estou falando para você. Anotaram? Estou dando esse tempo para vocês anotarem aí agora. Agora vamos lá. Já mandaram o sim aí? Vários? Eu posso mesmo? Está merecendo? Você acha? Para eu mostrar isso aqui como é que faz? Não vou mostrar aqui agora. Estão dizendo aqui que é para se inscreverem na certificação. Não, depois eu falo sobre a certificação. Agora aqui é conteúdo, depois a gente fala. Eu sei que tem muita gente da certificação, deve ter sido até a Luciana, que está ali, Luciana Margonari, deve ter um pessoal de Porto Alegre, de Curitiba, que estão doidos lá pela certificação, vai acontecer. Mas vamos aqui, ó. Vejam bem, gente, ó. Primeiro dia do ciclo. Estão comigo? Fica atento, ó, que eu só vou falar uma vez. Só vou falar uma vez. Então, menstruou. E esse número 1 daqui é qualquer ciclo. Aqui estamos relacionados a um ciclo de 28 dias. Mas você pega aquela tabela 21 a 22, vai fazer o primeiro dia do ciclo, é sempre o primeiro. Menstruou, começa a contar. Olha aqui, a mulher tem o quê? Menos disposição. Lembra? Porque ela, na fase anterior, ela perdeu o quê? Hemoglobina. E a hemoglobina transporta CO2 e oxigênio, principalmente oxigênio no sangue. Se eu for fazer um tipo de treinamento aeróbio ou um treinamento anaeróbio, de qualquer maneira, por nós somos seres aeróbios, apesar de alguns colegas nossos dizerem que a gente não precisa de treinamento aeróbio, que é uma besteira, é porque provavelmente ele deve ser uma bactéria. Então aqui, ó, no primeiro dia do ciclo, menos disposição, exercícios mais leves. Lembra que nessa fase aqui, que saiu do pré-menstrual, que ela está inchada? Então aqui, ó, do primeiro dia do ciclo, né,
e vai acontecer o aumento do estrogênio, eu posso chegar aqui, ó, até o 7º, até o 8º dia. Eu vou indicar para vocês. Eu preciso ajudar ela a desinchar. Eu posso ter 2 tipos de treinamento, porque aqui do 3º para o 4º ou 5º, ela vai ter a supercompensação de hemoglobina. Então o organismo dela vai aguentar muito mais carga e mais volume. Se durante a avaliação da tua aluna, você verifica que ela precisa perder gordura, você vai fazer esse trabalho aqui aeróbio, mas na via que a gente chama via aeróbia lipolítica. O que significa isso? Via aeróbia, porque é um treinamento aeróbio, lipo de gordura, lítica de quebra da gordura, utilizando gordura como substrato energético. Isso aí já é outro tema que a gente vai falar, mas em termos de prescrição, quem estudar um pouquinho mais, o pessoal da certificação eu sei que já sabe, deve estar rindo à toa aí agora, está otimizando, estou dando pulo do galo, né? Então vamos lá. Então do 3º dia em diante aqui, ó, começa um treinamento moderado, aeróbio, se for objetivo de queimar gordura. E aí, na via lipolítica, para quem não sabe, é de 43% a 56% da reserva do VO2 ou reserva de frequência cardíaca. Ok? Então aqui, ó, com o objetivo de emagrecer. Se eu tiver que fazer um trabalho aeróbio, via aeróbia lipolítica. Mas, se dentro da sua avaliação você diz assim, não, o meu aluno, a minha aluna, ela tem um VO2 abaixo, tem um VO2 de 35 mililitros. E aí, professor, você me ensinou que para estar dentro de um VO2 ótimo, para realizar as tarefas do dia a dia com vigor e energia, tem que ser acima de 42. Ah, é? Então, se ele está com 38 ou 35 e eu preciso aumentar, eu posso trabalhar a partir do 3º dia, ó, ou daqui do 1º em diante, que vai ter a supercompensação, via aeróbia glicolítica. Opa, que é isso? Uma é lipolítica, outra é glicolítica, porque na glicolítica nós vamos utilizar glicose e glicogênio como fonte de energia. A intensidade é mais alta, de 57% até 70% da reserva. É para ganho mais rápido de capacidade aeróbia. Poxa, como é que eu vou definir se é uma lipolítica ou glicolítica? De acordo com a avaliação e de acordo com a decisão que você, como personal, vai, como estratégia, direcionar. Se você quer que queime mais gordura nessa época, precisa mais e o VO2 está bem, tá bom? Você vai na via lipolítica. Se o seu objetivo é aumentar o VO2, via glicolítica. Mas quando? Eu posso fazer do 1º dia do ciclo, ó, até o 10º dia do ciclo. Opa, 10 dias fazendo isso, rapaz, 10 dias de treinamento aeróbico, ou na via lipolítica, na glicolítica, é um resultado absurdo. Lembra do 10º dia, que é o período que além do estrogênio está entrando uma secreção maior de testosterona? E se meu objetivo é aumentar a massa magra, enrijecer, eu começo também associado ao treinamento aeróbio na via lipolítica, e não pode ser na glicolítica. Porque na glicolítica você vai competir, vai ter treinamento concorrente, o aeróbio com o treinamento de força. E o treinamento de força dinâmica, se eu pensar em aumentar a massa magra, é via anaeróbia lática, o que significa dizer que o substrato é a glicose, na ausência do oxigênio vai liberar o ácido lático. Na via aeróbia lipolítica já não é. Ah, mas você vai dizer, poxa, mas se é via anaeróbia lática e usa a glicose, o carboidrato, se eu trabalhar na via glicolítica, eu vou usar o mesmo substrato. Perfeito. Então aqui, se você for trabalhar nesse período do 1º dia do ciclo, na via lipolítica, que não é glicose 100%, é uma pequena fração, e trabalhar força dinâmica aqui, você está corretamente. Você queima a gordura e aumenta a massa muscular. Mas se seu objetivo é queimar gordura nessa época, desinchar mais rápido, tentar eliminar um pouquinho aquela retenção da fase pré-menstrual, então você entra na fase lipolítica, né? Força dinâmica. Ok? A ideia é, se você entrar com a glicolítica, não entra com força dinâmica. Bom, aí nós vimos aqui que nós vamos chegar, ó, e nós podemos trabalhar e seguir isso aqui, ó, até o 20º dia. Aí você está vendo aqui, pô, do 16º ao 28º, hora de perder gordura. Pronto. A melhor etapa, os melhores dias
para perder gordura, para tirar a retenção, para evitar que apareça as benditas celulites, é do 16º dia ao 28º dia, sempre quando vocês trabalharem, fizeram um trabalho aeróbio na via lipolítica, ou seja, de queima de gordura, que a intensidade é de 43% a 56%. Olha que facílimo. Ó, eu posso fazer glicolítica e lipolítica. Eu posso fazer força dinâmica até aqui. E posso fazer só queima de gordura e retenção. Vocês vão ver como, durante todo o ciclo, a tua aluna vai ficar com a disposição, vai render e o resultado vai ser maravilhoso. Agora, não dá para eu falar sobre aqui como é que eu monto um treinamento aeróbio na via lipolítica. Como é que eu monto um treinamento aeróbio na via glicolítica. Porque aí são 5, 6, é um módulo do curso da certificação. Mas o que eu quero que você entenda, você como personal que já tem experiência, e você que está iniciando no personal, porque na live passada eu disse para vocês que o importante de tudo isso é o quê? Para você ganhar bem, para ser respeitado, para ter resultado com teus clientes, conhecimento. Eu só estou mostrando para vocês esclarecer o porquê que é fácil trabalhar com a mulher e ter rendimento, que eu disse para vocês, de que trabalhar com homem para mulher, que diziam que era difícil, que o resultado para o homem está sempre mais rápido. Não, a mulher é mais disciplinada do que o homem no que diz respeito a fazer exercício. Se basta vocês irem para a academia, vocês vão ver que tem mais mulheres fazendo exercício do que o homem. Porque o homem já tem essa característica, ele rapidinho ele tem um resultado. Mas se eu pego essa disciplina dessa minha aluna e trabalho ciclo por ciclo, alguns de vocês podem estar imaginando assim, porra, mas dá muito trabalho. Ué, você escolheu o seu personal por quê? Cada profissional, ele é responsável pelo resultado do seu trabalho. Se eu quero ser um pessoal medíocre, eu vou estar na média ali. Se eu quero ser referência, eu vou ter que estudar um pouquinho mais, vou ter que ter mais trabalho. E lógico, se eu estudo mais e eu tenho mais trabalho, eu vou cobrar mais. Foi por isso que eu desenvolvi a nossa certificação. Para que entenda essa metodologia. E aí, gente, algumas pessoas, eu não esqueci não, viu? Deixa eu ver o nome dela, rapaz. Foi Fantonelli, de São Paulo. Ela disse, e se a mulher, a minha aluna, usa anticoncepcional e não vai vivenciar esse ciclo, como é que eu vou seguir? Mais fácil. Lógico que ela vai ter alguns sintomas, pequenos, não como tem durante todo o ciclo quem não usa anticoncepcional. Então ela vai ter uma fase, vai sentir um pouquinho assim, me irritar, muito pouco. Uma outra fase que ela está com uma retenção, mas muito pouco. Então o que é que você tem que fazer? Tentar entender e colocar a carga dentro do que seria melhor. É como se você estivesse trabalhando com uma pessoa que nunca menstruou, ou nem menstruou, como é no caso do gênero masculino. É mais fácil. Agora, entenda o seguinte, a composição corporal da mulher, ela é ginoide, como eu falei, forma pera, e ela no início da vida dela, ela tem menor, celulite menos no abdômen, maior no glúteo e quadril e vai diminuir com exercícios e dieta, redução de gordura, via aeróbia lipolítica. Quando na menopausa, inverte, porque o estrogênio não é que dá essa condição de estimular as enzimas de formação de gordura na coxa, quadril e mama, a partir dos 45, 50 anos, onde a mulher brasileira entra na menopausa, a partir daí é que vai acontecer o inverso. Se o estrogênio fazia isso, ele diminui. E aí, ela começa a acumular gordura, ou seja, celulite na região abdominal, menor no glúteo, no quadril, e vai diminuir também com exercício e redução da dieta. Certo? E outra coisa, eu falei para vocês que dá para retardar essa queda de estrogênio ou até retardar a menopausa. Dá sim.
Se você conhecer e trabalhar em cima do ciclo hormonal, vocês vão ver que tem exercício que estimula mais a produção de estrogênio. Por exemplo, treinamento de força dinâmica, mas é força mesmo, 70%, 85% de um RM. Aí sim, vai estimular a produção, não só do estrogênio, como da testosterona também. E vai retornar. Porque quando eu tenho estrogênio, eu aumento a deposição óssea, eu impeço a diminuição da densidade óssea, eu evito a osteopenia, eu evito a osteoporose. Estão vendo? E aí eu fico muito feliz e agradeço a Deus por ter me colocado, aquela aluna que brigou comigo no início. Se ela estiver vendo essa live, ela vai se lembrar do que eu estou falando. Certo? E por conta disso, eu aprendi e vivo eternamente estudando sobre o comportamento hormonal feminino para dar o meu melhor em termos de personal training. Certo? Gente... Todas as perguntas que a gente vai responder aí ao longo da semana. Tá. Gente, ó, o nosso mecanismo aqui é o seguinte. Todas as perguntas que vocês tiverem, eu respondo. E vou responder ao longo da semana. Tá? Porque uma coisa é ficar parando toda hora e responder para vocês. Senão não dou esse conteúdo. Aliás, eu dei um conteúdo numa... como eu posso dizer? Num curto espaço de tempo, uma overdose de informação. Como eu sei que vocês vão ver isso várias vezes, e vai estar lá também no meu canal, ó, não se preocupe. Vocês vão surgir algumas dúvidas no dia a dia. Manda pra gente e eu vou responder para você. Agora, eu peço para vocês o seguinte. Mande também sugestões de temas para a próxima live. A próxima já vai de acordo com a sugestão. A maior quantidade, ou seja, o tema que tiver, ou as maiores sugestões, a gente começa a live e assim a gente vai conduzindo o nosso trabalho. Eu quero agradecer aqui, ó, ao pessoal da certificação, que eu sei que está aí, e estão ansiosos para começar. Eu ainda não coloquei as outras datas lá no site, porque eu estou encerrando ainda as inscrições. Tem muita gente que está se inscrevendo ainda. Então, pessoal de Curitiba, Goiânia e Porto Alegre, nós vamos estar esse ano juntos lá. Então, lá no site, quem não se inscreveu, pode ir lá se inscrever lá no nosso site, na certificação, que aí são 8 meses de informação prática, direta e objetiva. Tá certo? Fico muito feliz. Tem uma pergunta aí para dar uma... Diga. Escolham aí, meu amigo. Quem faz uso de anticoncepcional sem folga, qual o protocolo melhor para ganhar massa e emagrecer? Bom, usa, ou seja, é em cartela direto ou é implante? Deve ser cartela, porque sem folga. Né? Sem folga. Então, assim, ó, você só, no primeiro dia você está tomando ali, você faz aquela conta, a mesma coisa que fosse um ciclo de 28. Deise Vaz, deve ser de São Paulo, deve ter sido um aluno minha da certificação. Se eu não me engano, em uma das turmas. Será que é mesmo essa Deise Vaz? Massa magra, veja bem, a massa magra vai acontecer... Eu vou falar aqui, ó. Veja bem, você começa sem folga. Então você começa a cartela. No primeiro da cartela você sabe como é que funciona, né? E vai colocando os comprimidos, vai tomando todo dia. Então você vai pela cartela. Então vamos supor, o primeiro comprimido da cartela, você vai primeiro, vai. Chegou mais ou menos no 10º. Daqui, ó, até o 20º, você pode meter bronca, treinamento de força. Vai ter ganho. E perder peso, ó. Do 16º até o 28º, via aeróbia lipolítica. Certo? Então está faltando 1 minuto para acabar a nossa live. A pressão total do meu diretor, ele disse, rapaz, não dê muito, não. Você está facilitando demais. O pessoal está... Vou responder ao longo da semana. Tá ok? Olha, eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Eu faço isso de coração. Mande os temas e na próxima live vai ter muito mais informação para vocês. Um beijo para todos e até a próxima live.